começando mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Quanto pedir de indenização por danos material, moral ou estético ocorridos nas relações de trabalho? Para auxiliar os advogados trabalhistas na difícil tarefa de quantificar esses valores, o TRT Mato Grossense divulga semestralmente os valores deferidos em processos indenizatórios. Por 6 anos consecutivos, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso disponibiliza o levantamento dos processos julgados envolvendo questões de danos moral, material e estético. Uma ferramenta que auxilia e muito o trabalho do advogado na hora de quantificar valores a serem pedidos em processos trabalhistas de indenização. Além dele oferecer para nós um parâmetro, das condenações que o tribunal tem dado, sobre valor, ela também é importante, para que a gente tenha conhecimento sobre como o tribunal está julgando os processos sobre danos morais. O advogado trabalhista Nivaldo Cariaga já recorreu ao sistema disponibilizado pelo TRT da 23ª Região para definir o valor pedido em uma ação. Em alguns casos que você perde em primeiro grau, eu já me utilizei desse entendimento, desses precedentes do tribunal para reformar a decisão de primeiro grau. O mesmo fez a advogada Cláudia Aquino, ao consultar processos anteriores para informar o cliente sobre os valores que estavam sendo estabelecidos em julgamentos. Eu já recorri, por exemplo, como eu advogo para empresas, já houve um caso de de pedido de danos morais em razão de revista íntima. Então, existem precedentes lá e a empresa teve como parâmetro para saber que se de fato fosse comprovado que se houve ou não essa revista íntima, que ela poderia sofrer uma condenação. Na última consulta disponível estão a emenda do julgamento, a natureza do dano e o valor de todas as condenações julgadas de agosto a dezembro de 2011. Entre esses julgamentos figuram casos de acidentes de trabalho que resultaram em lesões diversas, tratamento humilhante, além de processos movidos por trabalhadores submetidos a condições degradantes. Um advogado muito antigo, experiente, que diz que a maior qualidade de um advogado é saber pleitear aquilo que é razoável. Então, eu comungo com essa ideia e entendo assim que esses precedentes, ele traz muito parâmetro da razoabilidade do pedido. Então, quando você vai pedir, você saber mais ou menos aquilo que é o entendimento, o que o nosso tribunal está entendendo quando existe um dano moral, se ele for decorrente de uma doença de trabalho, se ele foi decorrente de um acidente de trabalho, qual que é a perda dessa capacidade laborativa, E isso é muito importante. Em Mato Grosso, 191 denúncias de jornadas extenuantes foram oferecidas pelo Ministério Público do Trabalho em 2011. O setor que mais preocupa é o dos frigoríficos. A carga horária de trabalho estabelecida em lei para cada ramo de atividade, na prática, nem sempre é cumprida. Na tentativa de baratear os custos, o empregador acaba abusando e extrapolando na carga de trabalho, que, em muitos casos, não chega nem a ser remunerada com hora extra. Ela pode ser entendida como uma jornada de trabalho que seja desgastante e excessiva, ou seja, ela tem necessariamente que extrapolar os limites legais impostos sobre um aspecto, e de modo que promova a violação à saúde do trabalhador física e mental. O setor que mais preocupa em Mato Grosso é o de frigoríficos, onde a jornada extenuante praticada coloca em risco a vida do trabalhador. Que trabalham em ambientes com temperatura bastante reduzida, em temperaturas até negativas. Então, se não houver observação desses intervalos de jornada, ou se a extrapolação de jornada for frequente, ainda que esteja dentro do limite, se poderia cogitar de uma jornada extenuante por conta dos efeitos que esse ambiente de trabalho pode provocar na saúde do trabalhador. Outras áreas preocupam o Ministério Público do Trabalho, que atua como um importante agente fiscalizador dessa prática criminosa no Estado. Por exemplo, nos períodos em que ocorrem feriados festivos, datas festivas no comércio, você tem trabalhadores que às vezes ficam ali quase que 24 horas, enfim, em horários muito superiores àqueles que a lei permite. E outro exemplo que chama bastante atenção, que já trouxe
já levou a uma atuação no Ministério Público do Trabalho que teve grande repercussão, é o limite da jornada, no caso do trabalhador do transporte rodoviário de cargas. Só em 2011, 191 ações foram protocoladas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o estado de Mato Grosso. Pessoalmente, por telefone, pelo seu sítio na internet, apresentar a notícia de uma irregularidade que tenha sido noticiada quanto a esse tema jornada de trabalho, e a partir de então o Ministério Público dá início a um procedimento investigativo, tomando todas as diligências e providências adequadas a regularizar a situação. Em um dos processos julgados pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso em 2011, o trabalhador foi indenizado em R$4.000 por dano moral. Ele era submetido a uma jornada diária de trabalho de 15 horas, o que, além de ter tido desrespeitado o tempo de descanso, trouxe prejuízos de ordem moral, visto que a vítima foi prejudicada no convívio familiar e social. De um tempo para cá, tem sido frequentes condenações, a gente tem tido vários acordos do tribunal com condenações nesse sentido, por conta de jornada extenuante. No próximo mês de agosto, começa a ser liberado o pagamento dos abonos salariais do PIS e do PASEP. Depois do intervalo, você fica sabendo quem tem direito e como sacar esse dinheiro. Não saia daí, a gente volta já. Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. As Varas da Cidadania fazem parte de um projeto pioneiro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Em pouco mais de 2 anos de instalação, as Varas da Cidadania já capacitaram milhares de cidadãos, dotando-os de conhecimentos básicos de informática, consulta à internet e também noções de direito e cidadania. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.